Alô, concurseiro, PCI Dicas no ar. Olha, o assunto de hoje é bem interessante. Eu estou aqui com a Fabiana, ela é professora, pedagoga, especialista aí, né, nessa área de língua portuguesa. Vai falar um pouquinho pra gente sobre coesão e coerência textual. Você que está aí estudando para as provas, é bom ficar ligado que as dicas são muito importantes, viu? Fabiana, para a gente começar esse nosso bate-papo, vamos já de cara então explicar, né, as principais diferenças aí entre um e outro, para o pessoal que está lá assistindo a gente poder entender. Pode começar. Então, sim. É difícil conceituar, né, os termos, então a gente vai pensando em algumas coisas que dão mais especificidade a cada um deles. Quando a gente pensa em coerência, a gente está pensando mais naquilo que dá sentido ao texto, né? A questão de interpretabilidade. É possível compreender esse texto? Quais são as coisas que fazem com que eu compreenda aquilo que está escrito, né? E a situação de comunicação e de interação social é muito importante para isso. Então, por exemplo, quando eu penso numa produção e determino um gênero. Então, quando eu falo que eu quero um gênero conto, por exemplo, que é um gênero da narrativa, eu espero que você me apresente uma situação, essa situação vai acontecer algum conflito que vai ter que ser resolvido, né? Aí tem o clímax, eu espero que você me apresente personagens que apresentem evolução durante o texto. Então, o gênero cria essas expectativas, né? E isso vai dar coerência ao meu texto, porque se eu sei qual é o gênero, eu sei o que eu pretendo com isso, fica mais fácil de manter a coerência. Então, essa questão hoje é muito viva dentro da sala de aula, dentro daquilo que é esperado nas redações de concurso e tudo mais. Essa situação de ter clareza do que eu quero apresentar, do que esperam de mim. Então, isso ajuda na coerência. A questão de conhecimento de mundo também é muito importante, porque eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Então, eu chego, por exemplo, é muito comum a gente ver as pérolas do Enem, né, por exemplo. Então, eu chego e pedem alguma coisa que eu não conheço, e eu começo a fazer afirmações que não são reais e acaba virando até piada, né? Então, eu tenho que ter conhecimento de mundo para poder escrever um texto. A coesão já é mais ligada à questão gramatical, são os recursos que eu uso para fazer essa ligação dentro do texto. E aí já preciso de uma coisa mais estudada, mais aprofundada. Porque eu acho que a coerência é até um pouco de intuição mesmo, você consegue ler e perceber que tem alguma coisa errada nesse texto, né? A coesão, eu tenho recursos que vão fazer essas ligações. Então, por exemplo, eu digo, Ana e Renato foram ao cinema e eles escolheram um bom filme. Quando eu digo eles, eu não estou usando mais uma vez Ana e Renata. Então, estou substituindo o substantivo pelo pronome. Isso é uma maneira de usar um recurso coesivo, né? Então, ou eu omito isso, por exemplo, Ana e Renata foram ao cinema e escolheram um bom filme, né? Então, isso é saber utilizar alguns recursos coesivos. Aí já é mais ligado à gramática mesmo. Quando a pessoa, os nossos concurseiros estão lá se preparando, estudando, enfim, ele chega nessa parte, tá certo, você falou da coerência e essa parte da coesão que é mais ligada à gramática, vamos pegar mais por esse lado agora. Como é que ele identifica ali a hora de usar, a hora que ele tem que ter cautela para não exagerar? É isso que eu estava conversando esses dias sobre isso, porque até com você antes da gente iniciar, essa questão de usar muito à vontade a língua hoje, né? A gente vê a questão da internet principalmente. As pessoas estão tão à vontade com a escrita que elas não fazem mais revisão nenhuma daquilo que elas escrevem. Então, só a atitude de retomar a leitura do seu próprio texto já vai mostrar que há algumas coisas que precisam ser revistas e analisadas para melhorar aquele texto. Então, a questão da coesão, você vai usar pronomes, conjunções, então precisa conhecer um pouquinho de gramática para fazer um bom uso, né? Mas eu acho que, mais uma vez, a coisa da intuição, de reconhecer isso aqui não tá legal, né? A gente já consegue perceber isso. Como usuário da língua, mesmo que você não tenha muito estudo da língua, você já tem essa visão de alguma coisa tá errada, né? A coesão, nesse caso, ela faz parte, vamos dizer assim, desde os primórdios, desde o fiozinho da meada, quando se começa a estudar a língua portuguesa, a gramática, ou tem um momento que ela chega mais influente que... Explícita mesmo, com o estudo de gramática, a gente vê mais do 6º ano para cima. Até o 5º ano, a gente usa tudo isso, mas não de maneira... pelo menos na educação que não é a privada, né? Não é a particular. Na minha situação, que eu dou aula
no ensino público, a gente tenta fazer com que as crianças percebam esses usos, mas sem conceituar, sem classificar. E aí eles vão fazendo esse uso instintivamente, com observações, compreendendo que cada palavra tem uma classe, mesmo que não conheçam esses nomes. Mas isso tudo vai ser aprofundado a partir do 6º ano, né? Conhecendo mesmo as palavras e tudo mais. Agora, a questão de ter contato com essa coesão, com a análise de texto mesmo com as crianças menores, isso é possível, porque você vai analisar o texto e entender, mas por que aqui não está legal? O que a gente pode usar? Ou a criança repete várias vezes uma palavra, não posso substituir essa palavra? Isso é coesão. Eu vou substituir um pronome por um substantivo, ou vou omitir aquele pronome, deixar sem nada. Isso eles já conseguem fazer desde pequenos. Exercício para essa questão de coesão e coerência. Interpretação de texto, a gente lê muito, é uma ferramenta, é um recurso? Sem dúvidas. A leitura é essencial. Tanto a leitura do seu próprio texto, numa visão crítica para a revisão, quanto a leitura de outros textos. Em sala de aula a gente costuma muito fazer isso, de projetar algum texto e junto com eles fazer uma revisão para reescrita, porque aí eles vão apontando essas coisas todas. Mas quando você analisa, bom texto mesmo, pega um bom texto para ler, e aí você vai percebendo como o autor vai fazendo essas ligações no texto e fica mais fácil de compreender isso. Tem muitos concurseiros que mandam mensagens para a gente também, perguntando se ele praticar redação, às vezes, de qualquer tema livre que ele escolha, enfim, isso também ajuda a ele desenvolver melhor essas questões no texto dele. Escrever realmente é uma ferramenta essencial também para essa parte? Eu acho que é até um pouco de treino mesmo, né? Escrever bem é treinar também, né? Quando a gente está na faculdade, por exemplo, tem que fazer um TCC, um artigo, quantas vezes isso vai e volta até que chegue a uma coisa... Não, agora tá bom, né? Porque é uma coisa de treinar. Então tem que escrever, reescrever. Eu falo para as crianças, eu falo das crianças porque é onde eu estou hoje, né? Eu estou dando aula para crianças, estou com o 5º ano. Eu falo muito para eles, eu faço mestrado em educação e eles morrem de preguiça, né? De reescrever o texto várias vezes. E eu digo, quantas vezes eu não preciso ler... Porque a gente está tão acostumado com aquilo que a gente escreve que não percebe que algumas coisas passaram despercebidas, né? Então, eu preciso me afastar do texto, voltar para ele para conseguir ter essa visão mais aguçada, uma nova perspectiva. Então, a escrita é essencial e é um treino mesmo. Tem que ir sem medo e ter coragem de consertar e voltar ao texto, rever e reescrever. Principalmente porque hoje as redações em concursos públicos e, no geral, nas provas, a gente percebe que a redação ela tem um valor muito grande, né? Então, você, concurseiro, não fique aí no comodismo, escreva mesmo, treine, porque é importante. Se ele não se der bem numa redação, como eu havia dito antes, ele pode comprometer uma prova, né? Pode, com certeza. É uma das notas principais, né? E mesmo se você for pensar em alguns concursos ou alguns vestibulares que têm questões em que eles precisam dissertar sobre alguma coisa, que não seja redação, isso também já conta, né? Ele precisa ter uma noção de escrita, que tenha um planejamento, a construção de um texto legal de ser compreendido. Então, isso conta mesmo não sendo a própria redação, né? Você citou a questão das redes sociais. A gente vê muitas fake news, né, sendo divulgadas, publicadas e compartilhadas aí massificamente. E as pessoas às vezes tomam isso como partido, né, como uma verdade, e até por isso que às vezes isso compromete a questão, né, de você ser coerente naquilo que você escreve e que você pensa até mesmo, né? É bom tomar cuidado. Muito cuidado. É aquela questão que eu disse anteriormente, a questão da coerência. Quando eu escrevo, eu tenho que conhecer aquilo que eu vou falar, o tema que eu vou dissertar ou escrever. Então, para isso, eu tenho que conhecer as fontes às quais eu recorro. Eu não posso ir escrevendo qualquer coisa que eu vejo, uma única coisa ou uma única leitura já não é o suficiente. Eu tenho que ir atrás de várias leituras sobre aquele mesmo tema para aí sim eu construir a minha visão sobre aquilo. Não é assim, qualquer coisa e pronto, uma vez só tá bom, né? Então, é um treino também, tanto a leitura quanto a escrita. Muito bom. Fabiana, para a gente poder terminar legal, vamos reforçar então dicas, as principais aí para quem está estudando poder saber direitinho ali a questão do estudo sobre isso. Eu retomo essas duas coisas que você já disse, tanto a leitura
quanto treinar a sua própria escrita. Quando eu falo de leitura, não é simplesmente ler por gosto, é ler analisando os textos mesmo, pegar autores bons, conhecidos, mesmo de apostila mesmo que você tenha de estudo, ler analisando aquilo que você está vendo, para ver se você também faz uso daqueles recursos, para ver quais recursos você ainda não tem compreensão e estudar para entender melhor. E treinar a escrita mesmo. Em casa, em cursinhos, né? Buscar fazer esse treino para melhorar. É só assim que a gente melhora a escrita. Até porque, a partir do momento que esse profissional, esse concurseiro se tornar um profissional, ele passar num concurso público, isso vai ajudar ele na carreira dele Com posteriormente. certeza. Muito importante, tá aí. Muito obrigado pela sua Obrigada participação, viu? Valeu mesmo. É isso aí, PCI Dicas de hoje falando sobre coesão, coerência textual, e você pode rever quantas vezes quiser esse vídeo aqui com essas dicas valiosas da Fabiana que vão ser muito importantes para os seus estudos, beleza? Semana que vem a gente está de volta. Até lá.